Vamos para a história. Vamos para a historinha. O mescaleiro sem rosto. Vamos ajeitar aqui. Ó. Tá? É um texto do Halt, acho que é Halt que se diz o nome, e o desenho do Bossi. Bocchi, ou Bossi, é italiano, não sei. Deve ser Botti. Bom, então essa história se passa no deserto de Sonora, tá? Então, no final de uma tarde lá, ela começa com 3 bandidos olhando para baixo, né? E vendo que eles capturaram alguém. Gente, antes de seguir, eu só gostaria de perguntar se o meu áudio está chegando com qualidade para vocês. Eu esqueci de perguntar, gente. Está chegando com qualidade? Coloca aí. Eu vou seguir a história. Se estiver ruim, eu volto para o início de novo. Não tem problema. Tranquilo? Se o áudio estiver ruim, me avisa que eu volto de novo. Esperar alguém responder aí. Beleza, então. Então, vamos nessa. Então, eles estão olhando ali, estão dizendo que o gringo tá bom, o Erasmo disse que o áudio tá bom. Tá, beleza. Vamos seguir, então. O Erasmo falou que tá legal, tá bom o áudio, então acho que vamos tocar-lhe o barco. Vamos para a história. Então, essa história começa aí nesse deserto sonoro, tá esses 3 mexicanos aí olhando um gringo, né? Ah, o gringo tá abrindo os olhos, tal e coisa, né? E aí, quando muda a cena, esse gringo é o Kit Carson, né? E aí eles dão bem-vindos entre os vivos, isso quer dizer que o Kit Carson foi capturado ali por uns mexicanos, uns bandidos, né? E aí ele chega e conhece um deles, que é o Sam Colton, né? Que diz que ele devia estar quebrando pedra em Yuma, que é aquele presídio, né, que tem no Texas que eles iam, né? Nos Estados Unidos, que eles acabava o Texas e o Carson mandava os bandidos para lá. E aí ele disse que o presídio era fácil de fugir, tal e coisa, que escapou, né? E falou ainda que o Carson é um tição do inferno, porque eles atacaram um Carson entre 8 e assim mesmo ele derrubou 4, derrubou a metade, né? Só que eles atacaram para imobilizar ele, né? Então ele disse para o cara, agradece que eu usei os punhos, não usei o revólver. Quer dizer, ele conseguiu segurar 4 dos 8, ele conseguiu segurar 4 caras no braço, né? Então o velho Carson, o camelo velho aí, é bom de briga, né? Apesar de velho, sabe lutar, sabe brigar, tem força, né? E aí ele falou, deu reconhecer que camuflaram bem os rastros e tal, né? Que o Carson está entendendo a história, que o Carson já estava na perseguição deles, né? Eles fizeram um truque. E nisso a cena mostra um cara ali, né? Que talvez era o chefe do bando, naquele momento estava um chefe do bando, que eles dizem, quem atraiu você para o nosso lado foi o mescaleiro, que seria esse cara aí, ó. Esse cara que está com uma máscara aí, o rosto fechado aí, né? Quando é para confundir os rastros, aquele demônio conhece mais truques que mágico. Então, esse mescaleiro aí, ele é um ex-indígena, né? E o Carson, já de primeira, né, com a experiência dele, já conhece o cara, né? Esse é o famoso Elisiado, o Diabo Coxo, né? E aí o cara aconselha, mas não diz isso alto, porque o último que falou, chamou ele de diabo coxo, foi comido vivo por formigas vermelhas, né? Não é um jeito bom de morrer. E aí o Carson disse, esse sujeito que quer pegar o Tex, né? E aí o cara diz ali, o bandido, que também queria pegar o Tex, né? Então eles estão ali preparando uma emboscada usando o Carson, né, como isca, né? Então eles conseguiram pegar o Carson e eles estão usando o Carson como isca, vão preparar uma forca, tal e coisa, né? O Carson sempre escutando os caras ali, né? Fazendo uma piada, alguma coisa, né? Dizendo que vão pegar o amigo dele que dessa vez não tem saída, aquela história toda. Bom, nisso a história ela volta um pouco no passado, tá? Volta alguns dias antes, tá? Bom, aqui o Tex e o Carson, eles encontram um cara aqui que foi torturado, né?
foi morto, foi torturado, ele devia ser um fazendeiro, alguma coisa ali, tinha uma carroça, tal e coisa. E aí o Carlos até se pergunta, né, por que toda essa violência? E o Tex diz, cara, isso é uma mensagem para nós, meu velho, né? É isso aí. É uma mensagem para os dois. A Mia entendeu a sacada da história. Então, quer dizer, esse cara foi morto, era um inocente que foi morto para dar mensagem para o Tex, que se os bandidos vêm matando gente, para o Tex não parar a perseguição. O Tex tem que continuar perseguindo eles, porque se parasse a perseguição, eles iam seguir matando gente até ele retornar à perseguição, né? E aí o Tex diz, estamos quase no fim da caçada, tal e coisa. E aí eles batem aquele papo ali, né? E seguem em busca do rastro dos caras, né? E aí eles combinam que vão direto passar por El Paso, que é uma cidade, né? Que é uma cidade que é no caminho que eles estão perseguindo esses caras. E aí o plano que eles combinam é conseguir mais notícias sobre os assassinos, né? Né? Porque eles entenderam que pelos rastros tinha um cara, um índio, né? Que era manco, eles já sabiam, né? E isso aí no papo, ali na conversa, e se ligaram que no caminho se juntou com ele mais 8 caras, que são aqueles que a gente viu no início da história que pegaram o Kit Carson, né? E aí ele sai aquela coisa que o Tex tem de soltar a pessoa que está morta, enterrar, tal e coisa. Bom, em seguida eles chegam a El Paso e vão falar com o xerife, né? Que já conhecia os dois pela fama, né? Onde eles chegam na cidade, geralmente os xerifes já conhecem eles, né? E aí, como sempre, o xerife convida para descer, tomar um trago, tal e coisa. E aí o Tex já avisa que encontrou aquele cara morto ali, aquele que a gente viu na carroça ali no caminho, e que deve ser alguém da cidade ou das redondezas, né? O xerife perguntou se era alguém que ele conhecia, e aí o Tex disse, eu deixei ele com umas pedras lá para poder depois buscar o corpo e fazer o reconhecimento, ver quem é, se é parente de alguém aí na cidade. E aí eles foram lá para o escritório do xerife para conversar, né? Tomar um trago e conversar. E aí, pelo mescaleiro manco, que usa um lenço preto no rosto, né? Que eles já sabiam por relato de uma das vítimas, né? Aí o xerife diz, sim, pode ser El Lisiado, né? Como a gente já viu lá no início, El Lisiado é aquele mescaleiro que estava com o índio que estava com o rosto tapado, né? O Diabo Coxo é chamado assim. Então foi aí que o Carson ficou sabendo que o nome dele era Diabo Coxo. Por isso que o Carson tinha dito lá no início, quando viu o cara, disse, o Diabo Coxo. Ouvi falar umas 2 vezes, mas sei pouco dele, né? E aí o xerife conta ali que ele andou fazendo uns assassinatos na região, tal e coisa, né? E se juntou com... Ele fez trabalho para alguns fazendeiros mexicanos para pegar escalpo de Apache, que estavam talvez invadindo, né? Então, o Tex falou que é um renegado do próprio corpo, né? Do próprio povo, desculpa. Vamos ver que a galera tá dando um oi na live aqui. Vamos dar uma pausinha só para na história. Boa noite, professor Júlio. Boa noite, Pades. Robson. Boa noite, Robson. Beleza? Abraço. As cores das artes são muito boas mesmo. Show de bola, Erivelto. Bem legal. Vamos voltar para a história, então. E aí o Tex falou que ele é um renegado entendeu, né? Que ele é um renegado do próprio povo. Ele estava caçando os próprios índios dele em troca de dinheiro e tal. Bom, e aí eles batem mais um papo ali, né? Com o xerife, e o Tex revela, né? Que uma menina que sobreviveu a um dos ataques, né? Que a família foi massacrada. Então, assim, aí dá um retorno no tempo de novo, né? Um retorno temporal, onde tá a menina ali, aparece ali como é que é? O El Lisiado esse, né? E a menina com provavelmente o pai dela, um parente morto ali chorando, e ele dá um recado, né? Que ela só está viva para mandar a mensagem para o Águia da Noite, né? Que está atrás dele. E aí, essa mensagem é importante na história.
Diga que se ele parar de vir atrás, todo dia eu mato alguém, até que continue vindo. Homem, mulher, criança, diga isso. Quer dizer, ele não tinha pena, não queria nem saber. Ele quer que o Tex continue perseguindo ele, né? Da Silva dando um alô, boa noite, Júlio, meus padres. Boa noite, da Silva, show de bola. Chegando agora para dar uma espiada. Beleza, a história é rápida. Curte aí que a história é rapidinha. Vamos seguir na história, então. Então, essa mensagem é fundamental. Quer dizer, o Tex, nessa história, ele está amarrado. Ele não pode parar de perseguir o cara, porque se ele parar de perseguir o cara, ele vai seguir matando inocentes, entendeu? Então, ele não tem alternativa. Ele tem que ir atrás para pegar esse cara. Tem que treinar com esse cara, né? E é isso que ele conclui ali com o xerife, né? Anteriormente, ele tinha falado com o Carlos, que tinha sugerido buscar o Jack Tigre e o Kit Wheeler para ajudar, porque eles eram mais ou menos quase 10, né? Eram 9. E aí o Tex disse que não dava tempo, até eles irem buscar o Jack Tigre, o Kit Wheeler e ir de novo atrás do cara, muito inocente, ia morrer pelo caminho. Então, o tempo tá, nesse momento, o tempo está contra ele, né? E aí ele diz que essa história pro xerife começou umas 2 semanas na reserva, né? As primeiras vítimas foram um pastor e sua família. Aí tem um retorno ali com a imagem no tempo do pastor com a família dele, que foi a primeira vítima do El Lisiado, né? Do coxo manco esse. Bom, e aí eles encerram o papo com o xerife, né? E seguem em busca, né? Até como ele vai ter que atravessar para o lado do México, né? Eles têm que pegar uma balsa e atravessar para o outro lado para seguir na pista dos caras, né? Isso aqui é uma parte bem legal, que o cara que está pescando, ele diz: entendi direito, xerife, eles estão passando o Rio Bravo para caçar o bando de El Lisiado, só em 2. Sim, amigo, só em 2. Mas os 2 se chamam Tex Wheeler e Kit Carson. Como a gente lê as histórias, você já viu que eles já enfrentaram 20, 30, 40, né? Para esse cara aí enfrentar 8 é um problema, mas o Tex Wheeler e Kit Carson é mais uma tarefa diária deles, né? Então eles não têm medo. Eles atravessaram e foram atrás dos caras, só em 2 mesmo, para enfrentar o bando. E aí, gente, nessa cena em seguida, o Gibi volta para o tempo presente, né? Nós estávamos ali num tempo passado, e aí ele dá um salto temporal de novo para o momento atual, né? E aí, nesse momento atual, já está ali o Kit Carson, que estava com os caras, né? Pronto para ser enforcado ali como isca para atrair o Tex, né? Os caras querem atrair o Tex, sabe que o Tex vai tentar salvar ele, e vão fazer uma emboscada para pegar o Tex ali, né? E querem pegar ele vivo para poder torturar, se vingar, e aquela história toda, né? Mas nisso, cara, o Kit escuta umas explosão, né? Um monte de explosão. E aí os caras, os próprios bandidos começam, mas que foi isso, né? Explosões na parte alta do pueblo. E aí o El Lisiado, aí o coxo manco, ele já se ligou. Águia da noite, é ele. Chegou. Então os caras acharam que o Tex ia vir com as mãos vazias e ele, na cidade que ele passou, El Paso, cara, ele pegou um monte de dinamite. Isso não se revela antes na história, mas a gente entende aqui. E aí ele saiu explodindo o pueblo, largando dinamite para tudo que é lado, dinamite para cima dos bandidos, ó. Fez um escarcéu, já que ele era um só e tinha que salvar o Kit, né? E aí os caras, diabo, aquele Ranger maldito tem dinamite. E aí ele foi explodindo, não quis nem saber, né? Ele começou a passar e jogar dinamite e explodir os caras, né? E quem se sobrava, ele atirava também, não queria nem saber, né? Porque agora era corrida contra o tempo. Quando se trata de salvar o Kit Carson, Kit Wheeler, o filho dele, ou o Jack Tigre, né? Isso com qualquer outro inocente, mas principalmente nesses 3 aí, o Tex não pensa muito antes de atirar. Em outras situações, ele dá uma pensada, ele tenta preservar a vida, ele tenta imobilizar os caras para prender, mas quando se trata dos pares dele em perigo, ele não dá colher. Aí ele chega atirando mesmo e não pergunta nem o nome dos caras, né? Não dá nem boa noite, bom dia, o negócio é bala. E aí os caras também devolvem, né, atirando nele. E ele meta explosivo nos caras, né? Jogando explosivo. Ó, cuidado com a cabeça. E aí explodindo os caras tudo, não quer nem saber.
né? Não tem arrego, é tiro e bomba. Tiro, porrada não tem nessa, né? A gente diz tiro, porrada e bomba, por enquanto só tiro e bomba. E aí ele chega no kit, aguenta camelo velho, tô aqui, né? E o kit sempre fazendo aquelas piadas dele, até na pior situação, né? Depressa, a gravata tá apertada. Né? Então o Kit Carson, né? Espirituoso, sempre até nos piores momentos, né? Ele sempre tem que fazer uma piadinha, uma charadinha, não adianta. Tudo certo, nada quebrado, tal e coisa, aquela história toda, e eles já conseguiu tirar o kit dali, com a confusão toda, ele conseguiu salvar o kit e a bala comendo, né? E ele já tentando eliminar mais um e mais outro, né? Queriam pegar minha pele, coiotes, venham pegar. Quer dizer, sempre aquela provocada para chamar os caras, né? O Kit disse que está pronto, ele deu uma faca para ele cortar as cordas lá e eles fugiram, né? Entraram numa peça lá do Pueblo, né? Para se refugiar. E aí começaram a ver a contagem, né? E aí se eles, quantos tu pegou, né? Eu peguei, ele deu uma arma pro Kit, né? Para se defender, né? Ele ficou mais tranquilo, né? Tá só com uma faca. E aí ele disse que pegou mais ou menos um 7, né? Então ainda tinha mais um ou dois, né? E aí nisso aparece um outro lá dentro, né? O Kit disse que ele estava errado nas contas, que ainda tinha um. E aí já eliminou com aquele cara. E aí sobrou só o El Lisiado, que chamou o Tex, né? O El Lisiado chamou o Tex para ir para a rua, né? Tá chamando, ó. Escutou, chefe branco dos navais? Escutei, Coate. Você ficou sozinho, né? Quer dizer, o Tex matou quase todo mundo. Quer dizer, ele matou quase todos. Matou 7 dos bandidos, mais ou menos. E o Kit Carson matou o último ali. E só ficou o El Lisiado aí, né? Que queria pegar ele vivo para torturar, segundo ele. Mas só de matar ele já estava bom. Gente, antes de continuar a história, tem mensagem aqui. Vamos ver. João Nazareno, Nonato Quaresma. Show. Boa noite, Júlio. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Valeu, João. Fica aí curtindo a história. Gente, essa história vai ficar gravada. Quem está pegando pela metade aí, depois pode voltar e ver ela desde o início, tá? Bem tranquilo. Vamos seguir a nossa historinha aqui. E aí, como só matar ele estava bom, né? E o Tex perguntou, né? Qual é o seu nome e quem você é? Porque Eulisiado era um codinome, e Coxo Manco era o apelido que deram para ele, porque ele era manco. Né? E aí ele disse, não entendeu mesmo, né? Aceite a lei da faca. E antes de você morrer, eu conto. Então, quer dizer, o Lisiado disse para o Tex aceitar a lei da faca, para fazer uma luta de faca, que é muito normal com os indígenas, né? A lei da faca. E aí eles vão lutar, e aí, antes de morrer, ele conta quem ele é, né? Então, durante essa luta. E o Kit já diz, não aceita, né? O Kit é apavorado. E aí o Teg diz, eu vou, senão ele pode fugir. Isso eu não vou deixar. Quer dizer, o Teg sempre corajoso e confia no taco dele, né? Quem garante que não vai atirar quando eu sair? Aí o El Lisiado disse, eu saio primeiro, Águia da Noite, vem. Aí ele já saiu com a faca, sem arma, né? E o Tex disse pro Kit que não ia recusar e foi. Né? Pronto, Homem Vermelho. Finalmente, há anos eu espero por esse momento. E aí o Tex pediu pro cara mostrar o rosto, cara. Veja, Águia da Noite. O cara tinha o rosto todo detonado, cara. Todo cortado, todo quebrado. Né? Inclusive o corpo dele também era todo marcado. Que o Tex disse peste, né? E aí o cara falou, o que tu acha? Bom, e aí o cara começa, né, a dizer, reconheceu quem é, tal e coisa, né? E o Tex já conheceu, é Sombra Silenciosa. Então, quer dizer, o verdadeiro nome dele era Sombra Silenciosa, né? Então, ele conta que há muitos anos o Cochise convocou um conselho dos chefes, nesse mesmo pueblo que ele está, onde ele atraiu o Tex, né? Que o Tex também veio. E aí, essa proposta era desenterrar a machadinha para a guerra ou a paz. E esse cara aí, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Sombra Silenciosa, ele queria a guerra.
Só que o Tex sugeriu, como sempre, para os grandes chefes lá a paz. E aí, como ele não se conformou com isso, ele chamou esse Apache aí, que era novo na época, para enfrentar ele, né? E aí eles se enfrentaram no mesmo duelo com facas, né? E aí o índio perdeu. Só que em vez dele aceitar o resultado, ele puxou uma arma ali, um Winchester, não sei que arma é aquela ali, não dá para ver direito, mas ele puxou ali uma arma e atirou no Tex, só que ele pegou de raspão no Tex e ele acabou matando um outro índio. Bom, isso aí selou o estado que a cara dele estava, né? Porque aí os índios fizeram com ele um ritual, né? De tortura com ele por ele ser, né? Matou um irmão, né? Da tribo, né? O Sombra Silenciosa é esse. O Tex disse que o Cochise disse para ele só que o caso tinha sido julgado segundo a lei Apache. Né? E aí ele confirmou, não, foi sobre a lei Apache, só que pela lei Apache a minha tribo me condenou a mais dura das punições, que era tomar porrada com os bastão torto à direita, ó, pelo rosto, pela cara. Ele tomou um pauzão dos caras lá, dos outros índios, tá? Tinha matado um irmão de sangue, né? Então, a lei deles, não. Ele fez uma loucura, deram um pauzão nele que deixaram ele todo quebrado. E aí colocaram ele num cavalo, né, para ir para o deserto, sem água, sem viveres e com as costelas todo quebrado, o rosto todo quebrado, né, corpo todo torturado. E aí ele conta para o Tex aqui, né, antes de começar a luta, né, que ele conseguiu sobreviver e aí o Tex diz aí, virou um caçador de escalpo, né? E aí ele diz que ele nunca perdoou os irmãos dele, os índios, então ele começou a prestar serviço para outros fazendeiros, né? Que queriam às vezes que exterminasse os índios, alguma coisa, prestar serviço tirando o escalpo dos próprios índios, dos próprios irmãos, né? Mas ele ainda entendia que o grande responsável por esse destino dele, de ter essa cara toda detonada aí, o corpo todo quebrado, tá manco, né? Ele é manco desde essa época que ele tomou essa punição, por isso que ele é o coxo manco, ele não consegue caminhar direito. E ele diz que tudo isso foi graças ao Tex, ele bota a culpa no Tex, por isso o Tex, na verdade, fez uma luta com ele, aí ele entrou na loucura de querer tirar e selou o destino dele, mas na cabeça dele, o grande culpado foi o Tex. O Tex tivesse aceitado naquela época, ter ido para a guerra, e ele talvez ia ser um dos líderes da guerra, né? Ele teria tido honras e não teria se tornado o que ele é hoje. E aí o Tex diz, bom, agora tem a chance de se vingar, né? E aí ele diz que aprendeu muito nesses anos, que melhorou a luta, tal e coisa, e aí eles foram para a luta, né? Foram para a luta e aí começou ataque daqui, ataque dali, até que ele pega uma facada no Tex muito feia, né? Do lado da barriga ali, ó, na lateral aqui, ó, né? E o Tex até pensa, ele é bom, quer dizer, o cara melhorou. E ele ainda brinca, corte feio, Águia da Noite. E segue a luta, né? Segue a luta, ele consegue tirar a faca do Tex, porque ele dá um soco bem no machucado, onde ele deu o corte da faca, né? E aí o Tex cambaleia. Quando o Tex cambaleia, ele vai matar o Tex e o Tex segura a mão dele, né? Nesse momento de distração dele, de euforia para matar o Tex consegue segurar a mão dele, girar e fazer ele cravar a faca no próprio peito. Olha, Padre, que legal isso aí, hein? Tex, no último minuto, quase vendo a morte. E aí o cara cai já, facada no coração, ele cai mortinho ali. E o Tex comenta, sinto, Sombra Silenciosa, mas você confiava demais na sua habilidade como há tantos anos atrás. Quer dizer, por ele confiar demais, quando ele foi matar o Tex, ele teve um momento de distração, que foi aonde o Tex conseguiu se recuperar. Nisso vem uma arma, um clique, quer dizer, um dos bandidos ainda estava vivo, o tal do Colton, que era o chefe dos bandidos que pegaram o Carson. Quando ele ia matar o Tex, estava engatilhando, o Carson mandou ele largar a arma, né? Até aí o Carson estava tentando deixar ele vivo. Só que ele virou e mandou o Carson para o inferno e deu um tiro, errou. E ao mesmo tempo o Carson atirou e acertou, e aí não teve chance. E aí o Carson comenta, né?
Como ele mandou o Carson para o inferno, o Carson diz, depois de você, é, é do que ele diz assim, ó, que ele mandou ele para o inferno. Aí ele disse que ele, o Carson, iria depois dele, porque do inferno não se foge. Quer dizer, como ele tinha combinado, falado para o Carson lá no início que ele tinha fugido de uma, né? Agora o Carson mandou ele para o inferno antes, porque do inferno ele não vai conseguir fugir mais. E aí vem aquele papo final, né, do Tex, né? Perguntando se o Carson está bem, tudo certo, tranquilo. Né? E aí o Carlos comenta, né? História triste desse patifo, do jeito que ficou, não é de admirar que guardasse tanto rancor. Sim, mas nada justifica derramar sangue inocente. Quer dizer, ele vinha, né, derramando. E aí eles resolveram enterrar o cara, né? E sair em busca de uma nova aventura. E aqui termina essa história. Uma história de 34 páginas, é uma história curta, bem legal, né? E agora eu quero comentar da galera que está participando. Vamos ver o que a galera vai dizer aí dessa história aí.